Beleza, gente? Vamos continuar? Vamos embora. A gente parou aqui, né? Falei que eu ia começar a mostrar para vocês como é que é a estrutura do Poder Executivo Federal. Na verdade, olha aqui, essa estrutura que eu vou mostrar para vocês funciona tanto no nível federal, estadual, quanto municipal. Né? Guarda no âmbito federal. Por quê? Porque a maioria das provas vão te exigir a estrutura federal, mas sabendo que nos outros entes federados é tudo simétrico. Então, olha só. Coloquei lá União. E aí, tudo que é atribuição da União, atribuição federal, a princípio é atribuição da Presidência da República, certo? O presidente da República é o chefe do Poder Executivo da União, então é atribuição tudo dele. Beleza. Agora, pensa o seguinte, não dá para todas essas atribuições ficarem concentradas numa estrutura só, né? A presidência da República tem que se preocupar com saúde, educação, segurança, fazenda e assim por diante. Então, para que não fiquem todas as atribuições concentradas naquela uma estrutura só, é que resolveram desconcentrar, resolveram criar estruturas menores abaixo da presidência para distribuir essas atribuições. Então, criaram aqui, ó, abaixo da presidência, diversos ministérios. Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, cada um com as suas atribuições. Beleza. Ó, Ministério da Fazenda, você vai se preocupar com tudo aquilo que seja relacionado a dinheiro. Tudo que é relacionado à parte financeira, a princípio, é contigo. Certo? Você não precisa se preocupar com educação, nem com saúde, mas dinheiro, Ministério da Fazenda. Beleza. Agora, matéria financeira ainda é muita coisa. Não dá para ficar essa estrutura, tudo isso concentrado em cima de uma estrutura só do Ministério da Fazenda. Porque dinheiro existe arrecadar, orçamento, planejamento, tem uma série de atribuições. Então, para que não fique tudo concentrado no Ministério da Fazenda, resolveram desconcentrar, resolveram criar estruturas menores abaixo do Ministério da Fazenda, que foram as secretarias. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Orçamento, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Receita Federal. Ó, Secretaria da Receita Federal, você está incumbido de arrecadar. É você que vai dar aquela bocada. É o leão, né? Do imposto de renda. Então, a Secretaria Federal, ela está incumbida de arrecadar. Depois que a Secretaria da Receita tomar o dinheiro, né? Tomar no bom sentido, né? Arrecadar aquele dinheiro, o que vai ser feito com esse dinheiro? Não é mais atribuição da Secretaria da Receita Federal. Isso daí, o dinheiro vai para o Tesouro, então que vê o planejamento, orçamento fiscal, etc, etc. Não é mais atribuição da Secretaria da Receita Federal. Vai ser só arrecadar. Mas arrecadar o quê? Existem diversos impostos a serem arrecadados, imposto de renda, IPI, imposto de importação, exportação, etc, etc, tributos, taxas, etc. Então, vamos criar um departamento só para cuidar disso? Vamos criar uma divisão só para cuidar do imposto de renda? E assim por diante. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo nada demais. Na verdade, existe aqui uma pirâmide hierárquica. Certo? Existe uma pirâmide, onde lá em cima está a presidência, ministérios, secretarias, departamentos, ouvidorias, gerências, coordenadorias, vai abrindo, né? Aquela pirâmide hierárquica. Certo? Certo. E aí, eu posso dizer que todo mundo que está dentro dessa pirâmide está direta ou indiretamente subordinado ao presidente da República? Sim. Todo mundo aqui dentro recebe ordens do presidente da República. O presidente dá ordem aos seus ministros, os ministros chamam seus secretários, que chamam os seus diretores, que chamam os seus coordenadores e assim por diante. Mas todo mundo aqui dentro está diretamente ou indiretamente subordinado ao presidente da República. Daí essa setinha de cima para baixo, né, que dá a ideia de hierarquia. Certo? Certo. Com o passar do tempo, começaram a verificar que algumas atribuições da União não eram bem desempenhadas aqui dentro dessa estrutura, justamente porque todo mundo aqui está subordinado e ninguém tem autonomia para tomar decisão nenhuma.
Então, o ideal é que algumas atribuições fossem dadas, fossem tratadas por estruturas que tivessem algum grau de autonomia, algum grau de independência. Então, por exemplo, a economia, quem vai definir as regras da economia? Os juros estão altos demais? Ou como é que se combate a inflação? Aumentando a taxa de juros, diminuindo a taxa de juros, jogando dólar no mercado para comprar o dólar ou vendendo para congela o dólar ou não congela? Quem é que vai tomar essas medidas? Antigamente, quem se preocupava com isso era o Ministério da Fazenda. Só que aí o ministro da Fazenda, quando queria tomar alguma decisão, tinha que submeter isso ao presidente da República. E o presidente da República, cá para nós, não tem conhecimento técnico especializado na área de economia, certo? Simplesmente por quê? Porque a gente sabe muito bem que no topo dessa cúpula, na cúpula da pirâmide, né, no topo da pirâmide, as decisões são tomadas de forma política. As decisões lá em cima não são técnicas. Simplesmente por quê? Porque lá no topo não tem nenhum técnico. O presidente da República, ele é técnico? Não, não é e nunca foi. O presidente da República, ele é formado em economia? Ele entende de agricultura? Ele entende de saúde? Não. Nem o presidente, nem os ministros normalmente não são técnicos, são políticos. As decisões lá em cima são políticas. E algumas matérias requerem tratamento técnico especializado. Então, o ideal é que isso não fique a cargo do Ministério da Fazenda e da Presidência da República, para que não haja decisões políticas. O ideal é que isso seja tratado por alguém técnico que não está nessa estrutura. Como fazer isso? Criar uma estrutura do lado de fora, denominada Banco Central. O Banco Central foi criado para controlar a economia. É o Banco Central que vai definir se a taxa de juros está alta ou está baixa, se tem que aumentar ou tem que diminuir. É uma estrutura que a gente ouve na televisão, né? Ah, é o Copom, Comitê de Política Monetária. Basicamente, o Copom faz parte do Banco Central. Tá legal? Olha só. Claro, se você for fazer um concurso para o Banco Central, um concurso na área econômica, isso aqui você vai ter que estudar muito mais a fundo, certo? Então tem que conhecer o sistema financeiro nacional como um todo, tá? Beleza. Não estou entrando no detalhe do detalhe porque não interessa pra gente, mas basicamente é assim que funciona. Quem vai definir as regras da economia não é o Ministério da Fazenda, é o Banco Central. E aí vem a pergunta: o Banco Central está subordinado ao presidente da República? O Banco Central está subordinado, direto ou indiretamente, ao ministro da Fazenda? Resposta: não, não está. Nem direta, nem indiretamente. Por que isso? Pelo simples fato de que aqui está a pirâmide e aqui está o Banco Central. Triângulo e bolinha. Bolinha está fora do triângulo. Ou seja, o Banco Central está fora da pirâmide. Daí você já entende que, como não está dentro da pirâmide, não tem uma relação de hierarquia ali. Aliás, o único objetivo de se criar uma estrutura nova é justamente que ela tenha independência. Porque se essa estrutura que está sendo criada não tem independência, então não faz sentido nenhum criar essa estrutura. Deixa que o Ministério da Fazenda trate da economia como era feito antigamente. Não precisa criar um banco central se ele não tiver autonomia e independência. Certo? Pelo menos em tese isso que eu estou falando faz sentido? Faz todo sentido. Aliás, em tese, por quê? Porque tudo que eu estou falando para vocês, tudo que a gente vai estudar aqui é em tese, certo? Eu vou até evitar, não quero ficar falando em sala de aula, eu falo em tese, daqui a pouco... Gente, olha só, vou parar de falar em tese, porque você já sabe que tudo que eu estou falando é em tese, né? Teoricamente, isso funciona assim. Ah, Gustavo, mas na prática é isso aí? Não, mais ou menos. Na prática não é bem assim que isso funciona. Você sabe disso? Sabe. Eu também sei. Mas, para a prova, você tem que saber a teoria para passar na prova. Depois que você passar na prova, tomar posse, aí você vai começar a conhecer
a realidade, o que funciona e o que não funciona. Mas não coloca a prática agora não, senão você vai dançar na prova, hein? Um dos melhores conselhos que eu posso te dar é esse aqui, ó. Nunca responda uma questão de concurso público baseado na prática. Ah, Gustavo, eu sei que funciona assim, eu trabalho em tal lugar e lá é assim. Olha só, se você trabalha lá e lá é assim ou não, não interessa. Na prova vão perguntar como aquilo deve funcionar. Se lá fazem assim ou não, não interessa. Se está certo ou errado, não interessa. Agora, em tese, isso é assim que funciona. Então não leva nada da prática do mundo real para o concurso que você vai se dar mal. Você viu o jornal ontem à noite, né? E você viu o Bonner falando que o presidente da República demitiu o ministro tal, não sei o que, isso aqui lá. Não demitiu, não. Ele exonerou. Fulano de tal foi exonerado. Não, aquele foi demitido. Mas dá na mesma? Para o William Bonner dá na mesma. Ele não está nem aí com a diferença de demissão e exoneração. Mas para você, faz toda a diferença. Vai na prova dizer lá que o ministro foi demitido que você vai perder a questão. Então você vai ter que saber o que é demissão, o que é exoneração. Então a prática é uma coisa, o mundo real é uma coisa e a tese e a teoria é outra. Vamos para a teoria. Por que eu estou falando isso? Porque na prática, aliás, está até uma discussão interessante agora, né? Entre duas candidatas à presidência da República, né? Duas candidatas, já sacou, né? Que é a Dilma e a Marina, né? Estão discutindo aí sobre a autonomia do Banco Central. Vocês já repararam isso, né? Que a Marina Silva diz que o Banco Central tem que ter autonomia e a Dilma já está dizendo que não, que o Banco Central já tem autonomia suficiente, aquilo. Então tem... Gustavo, como é que a Marina está dizendo que o Banco Central tem que ter autonomia se você está dizendo que o Banco Central já tem autonomia? Eu quero entender o que é que elas estão discutindo, essa tal autonomia. Em tese, o Banco Central tem autonomia. O Banco Central é independente porque está fora da pirâmide. O presidente da República manda no Banco Central? Em tese, não. Quem é que manda no Banco Central? O presidente do Banco Central. O Banco Central é uma bolinha do lado de fora. Da mesma maneira que foi criado o Banco Central, foram criadas diversas outras estruturas. Banco Central, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, INSS, IBAMA, Fundação Oswaldo Cruz, BNDES, diversas estruturas, todas do lado de fora. Então, todas do lado de fora têm em comum o quê? Todas são independentes e autônomas. Quem é que manda nos Correios? O presidente dos Correios. Quem é que manda na Petrobras? Presidente da Petrobras. Quem é que manda no Banco do Brasil? Presidente do Banco do Brasil. Mas quem escolhe e nomeia o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, o presidente do Banco Central, o presidente do INSS, quem nomeia? O presidente da República. Então, isso na prática cria uma situação, né, que quem manda naquela entidade é você, quem manda nos Correios é você, mas eu coloco você lá. Então, toma cuidado, né? Porque extraoficialmente, por fora, claro que existe pressão. Existe pressão. Então, por isso é que se diz, peraí, mas ele tem que ter mais autonomia. Ideal é que o presidente do Banco Central viesse de baixo. Tem concurso do Banco Central, esses analistas do Banco Central depois vão sendo promovidos, vão chegando a diretores e algum deles chegasse a presidente. Aí, realmente, a autonomia seria completa, né? Mas não é assim que funciona hoje. Isso, em prática, né? Na prática, não garante uma autonomia completa. Mas, para ver de prova, vamos voltar para a prova, o Banco Central é uma estrutura independente e autônoma? Sim. Está do lado de fora da pirâmide. Todas elas são independentes e autônomas. Tranquilo? Tranquilo. Agora, aproveitando isso daí, a gente vai entender o seguinte. Conceitos importantíssimos que a gente tem que começar a tratar agora. Desconcentração, descentralização. O que é isso? Não sei se repararam que eu estava falando aqui, né, dentro da pirâmide.
aqui dentro, né? Para que não fique tudo concentrado na presidência, resolveram criar ministérios. Para que não fique tudo concentrado no Ministério da Fazenda, resolveram desconcentrar e criar secretarias. Para não ficar tudo concentrado na Secretaria da Receita Federal, criaram divisões, departamentos, superintendências, assim por diante. Então, para não ficar tudo lá em cima, concentrado lá em cima, joga para baixo, desconcentra. Então, a desconcentração é essa criação de estruturas menores para baixo, né? Fazendo a base da pirâmide. Desconcentrar, tirar de cima e jogar para baixo. Isso é desconcentração. O que é descentralizar? Descentralizar significa tirar do centro. Então, a União vai pegar uma atribuição que é sua e vai jogar para fora do centro da pirâmide. Vai entregar para alguém que está lá do lado de fora, não está dentro da pirâmide. Descentralizar. Então, por exemplo, quem está falando? A economia. Voltando lá. Economia. Vocês acham que isso é atribuição da União, dos estados e dos municípios? Claro que isso é atribuição federal, né? Aqui você não pode admitir que cada estado vai controlar a economia dentro do seu estado, nem cada município. Isso é atribuição da União. Certo? Certo. Agora, a União, que é aqui esse retângulo amarelo, ou é a pirâmide laranja que eu estou botando, a União não está mais cuidando da economia. Está entregando para alguém que está fora da pirâmide. Está descentralizando para uma entidade, para uma estrutura nova, que é o Banco Central. Então, descentralizar, tirar do centro, jogar para fora. A criação do Banco Central é descentralização. Então, a desconcentração é essa criação de estruturas menores para baixo, que são denominadas órgãos. A descentralização é essa criação de estruturas que estão do lado de fora, que são entidades. Então, outra diferença importantíssima. Órgãos e entidades. O que é um órgão e o que é uma entidade? O Ministério da Fazenda é um órgão. O Banco Central é uma entidade. Qual a diferença, Gustavo? Olha só, é o mesmo raciocínio que a gente faz com relação ao corpo humano. Eu sou uma pessoa que tenho vários órgãos internos, certo? Você também, né? Claro. Você tem vários órgãos aí dentro. Intestino, pulmão, rim, coração, cérebro, são todos órgãos internos. Certo? Ninguém tem um órgão lá fora. Eu fui falar uma vez em sala de aula, todos os órgãos são internos. Aí levantou uma menina, uma aluna minha, peraí, Gustavo, eu sou da área de saúde, que você está falando não faz sentido, existe órgão externo sim. Eu falei, existe órgão externo? Existe, a pele é considerada órgão externo. Ah, tá legal, beleza. Então, para quem é da área de saúde, né, vai ter que falar isso, aí, beleza, foi bom aprender, então de saúde, mas meia bomba, né? Pele é um órgão externo que fica ali no meio, né? Ninguém tem nenhum órgão lá de fora, né? Tá legal. A pele está no limite ali, tá legal, seria a linha aí, né? Em volta, né? Lá fora, ninguém tem órgão lá fora. Certo? Então, os órgãos são subdivisões internas da pessoa. Uma pessoa só existe em função dos seus órgãos. Cada órgão tem as suas atribuições, e aí, se cada órgão estiver desempenhando as suas atribuições direitinho, elas fazem com que a pessoa exista. A pessoa só existe em decorrência dos seus órgãos. Até porque quando o órgão começa a parar, a pessoa vai para o espaço, né? Dependendo da importância desse órgão, a pessoa vai para o espaço. Então, os órgãos são subdivisões internas da pessoa. É o que acontece aqui. Eu com meus órgãos internos, a União com os seus órgãos internos. Presidência da República, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita, todos são órgãos da União. Todos dentro da União. Diferente do Banco Central. O Banco Central, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, o INSS, todos são entidades. O que significa dizer que eles são entidades? Entidade é a mesma coisa que pessoa jurídica. Então, voltando aqui para a União, eu falei que eu sou uma pessoa com vários órgãos internos. A União também é uma pessoa com vários órgãos internos. A única diferença é que nós somos pessoas físicas, ou pessoas naturais, né?
Nós somos pessoas físicas e a União é uma pessoa jurídica. Mas ambos somos pessoas, física ou jurídica, mas somos pessoas. Ou seja, eu tenho personalidade, assim como a União tem personalidade. E o que significa ter personalidade? Você sabe? Você lembra? Você estudou direito civil? Você sabe o que significa ter personalidade? Significa ter direitos e obrigações. Só quem é pessoa é que pode contrair direitos e obrigações. Quem não é pessoa não tem direitos e obrigações de nome próprio. Por isso é que se você estiver atravessando a rua com o seu cachorro e o seu cachorro morder alguém, quem é que vai responder por isso? Você ou o cachorro? Quem mordeu foi o cachorro. Logo, quem vai responder é você. Por que não é o cachorro? Porque o cachorro não é uma pessoa. Se o cachorro não é uma pessoa, ele não tem obrigação nenhuma. O cachorro está proibido de morder alguém? Não, ele pode morder quem ele quiser, ele nasceu para isso. Você é que está proibido de levar o cachorro sem coleira, sem focinheira e tal, tem que obedecer a lei e tal. Obriga as pessoas que andarem com o cachorro a botar assim e tal, não sei o que, e vai responder por isso. Então você tem de direitos e tem obrigações. Certo? Então a pessoa tem direitos e obrigações. A União é uma pessoa jurídica que tem direitos e obrigações. E os órgãos são só subdivisões internos da pessoa. Ou seja, os direitos e obrigações são da União e não dos seus órgãos internos. Diferente do que acontece com a entidade. O Banco Central, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras e o INSS são entidades, são pessoas jurídicas distintas que possuem direitos e obrigações. Isso é importante para quê? Lá na frente a gente vai estudar um tema altamente relevante, que é responsabilidade civil do Estado. E aí a gente vai entender lá, basicamente, o seguinte. Se você estiver atravessando a rua e for atropelado por um carro, aí olhar e na porta tem lá Ministério da Educação, Governo Federal, Brasil de Todos, Ministério da Educação. Você for atropelado por um carro do Ministério da Educação, se você quiser obter indenização, vai ingressar com uma ação em juízo. Em face de quem? Você vai brigar em juízo contra quem? Contra o Ministério da Educação? Não. Você pode entrar com uma ação contra o Ministério da Educação? Não. Você terá que ingressar com uma ação contra a União, que é a pessoa jurídica que responde pelo Ministério da Educação e por todos os seus órgãos. Então a ação é contra a União, é em face da União, que é a pessoa que responde. Agora, se você for atropelado por um carro do Banco Central, você vai mover uma ação contra quem? Contra o Banco Central. Você pode mover uma ação contra a União? Não, vai perder. O juiz vai dizer, quem te atropelou foi a União? Foi, estava lá no carro, lá estava escrito lá, Brasil de Todos, né, Governo Federal, Banco Central. Não, Banco Central é uma coisa, União é outra, são pessoas distintas. Ah, dá na mesma? Não, dá na mesma nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são coisas diferentes. Então, se você for atropelado por um carro do Banco do Brasil, a ação é contra o Banco do Brasil. Carro da Petrobras, a ação é contra a Petrobras. Agora, se você for atropelado por um carro do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, qualquer ministério desses, a ação é contra a União, que responde por todos os seus órgãos internos. Certo? Isso é importantíssimo você entender que, então, o órgão não tem personalidade jurídica, não é uma pessoa. As entidades, essas sim, são pessoas, possuem personalidade jurídica. Certo? Então, a desconcentração é a criação de órgãos, a descentralização é a criação de entidades. Não pode trocar isso. Desconcentração é para baixo, descentralização é para fora. Tem que entender. Se você quiser decorar, eu vou dizer que odeio não, mas melhor maneira de você estudar. Tem duas maneiras de você estudar direito. Uma coisa é entendendo, a outra é decorando. Qual é a melhor? Entendendo. Agora, se você puder entender tudo e depois dar uma decorada básica em algumas coisas, perfeito. Aí matou, né? Porque você decora algumas coisas, consegue fazer com mais rapidez na hora da prova, mas entre decorar e entender, você tem que entender a filosofia. Agora, para quem quer decorar, você pode guardar isso aqui, ó. Desconcentração, com O de órgão. Descentralização, com E de entidade, né?
Desconcentração, ó, criação de órgãos. Descentralização é a entidade, criação de entidade do lado de fora. Beleza? Ou entendendo, decorando, você tem que acertar essa porcaria. Tranquilo? E aí, a gente sabe que os órgãos estão nessa situação de subordinação hierárquica. A divisão do imposto de renda, o diretor da divisão está subordinado hierarquicamente ao secretário da Receita Federal, que está subordinado ao ministro da Fazenda, que está subordinado ao presidente da República. Existe uma subordinação hierárquica ali dentro. É a setinha de cima para baixo. Agora, e essa setinha para fora, ligando o Ministério da Fazenda ao Banco Central? Essa é uma relação de subordinação? Não. Essa é uma relação de vinculação. De novo, outros termos importantes. Ó. Você não pode trocar, confundir subordinação com vinculação. O Banco Central não está subordinado ao Ministério da Fazenda, mas o Banco Central está vinculado ao Ministério da Fazenda. Vinculação, você pode dizer, essa relação de vinculação existe realmente. Ah, Gustavo, o que significa essa relação de vinculação? Basicamente, a ideia é que essas entidades, quando são criadas do lado de fora, elas estarão sempre vinculadas a algum órgão aqui dentro, normalmente vinculadas aos ministérios, para que esse ministério fique de olho para ver o que aquela entidade está fazendo. O ministério não pode determinar nada à entidade. O Ministério da Fazenda não pode mandar o Banco Central fazer nada. Mas tem que ficar de olho porque Ministério da Fazenda e Banco Central atuam em áreas correlatas, certo? Atuam na área econômica. Então, o Banco Central não tem nenhuma vinculação com o Ministério da Agricultura nem com o Ministério da Saúde, mas tem uma relação direta com o Ministério da Fazenda porque atuam na área econômica. E aí, o que está por trás dessa vinculação? Aqui, na subordinação hierárquica, a gente diz que existe um controle hierárquico. A presidência da República controla os seus ministérios com base na hierarquia. O presidente chama os ministros, fala, a partir de hoje, eu quero que vocês façam isso, isso, isso. A ministro-presidente, mas por que a gente vai trabalhar dessa maneira? Por quê? Porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? É assim. O subordinado é obrigado a obedecer às ordens de seus subordinados? Sim, desde que não sejam ordens ilegais. Não cabe ao subordinado contestar nenhuma ordem. É obrigado a cumprir. Então existe um controle com base na hierarquia. Faça isso que eu estou mandando. E o Ministério da Fazenda exerce algum tipo de controle sobre o Banco Central? Sim, algum tipo de controle sim. É o chamado controle finalístico. Cuidado. Finalístico da ideia de quê? Finalidade. Fim, finalidade. O Banco Central foi criado com que finalidade? O Banco Central foi criado para controlar a economia. Então, o Ministério da Fazenda tem que ficar de olho para verificar se o Banco Central está atingindo a sua finalidade, se a economia está sob controle. O Ministério da Fazenda não pode determinar que o Banco Central aumente nem diminua a taxa de juros. Quem tem que fazer isso é o Banco Central, contanto que ele dê conta do recado e a economia esteja sob controle. Por quê? Em situações excepcionais, se a economia estiver completamente fora de controle, caberá ao Ministério da Fazenda alertar a Presidência da República para verificar que medidas que são tomadas, porque pode ser até que haja uma intervenção do Banco Central. Da mesma maneira que eu falei que excepcionalmente pode haver uma intervenção federal nos estados, estadual nos municípios, até poderá haver uma intervenção numa entidade daqui do lado de fora. Mas isso normalmente não acontece, né? Da mesma maneira que você não vê intervenções federais em estados, em estaduais e municípios, aquela que eu falei, aqui a gente viu foi uma intervenção federal no município que não tinha nem previsão constitucional, você não vê intervenção federal no Banco Central. Intervenção da União no Banco Central. Certo? Mas, teoricamente, né, se o Banco Central não estiver atingindo a sua finalidade, se o Banco Central estiver fazendo outras coisas e não estiver se preocupando com a economia, vamos intervir no Banco Central. Então, é o controle finalístico para garantir que ele atinja a sua finalidade, que a doutrina costuma chamar de supervisão
ministerial, ratificando a ideia de que quem faz essa supervisão são os ministérios. No âmbito federal, né? No âmbito estadual é uma coisa, aquela pirâmide está lá o governo do estado e as secretarias estaduais. Então, existem entidades de administração indireta estaduais que estarão vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde, à Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Fazenda e assim por diante. Tá certo isso aqui? Beleza. Então, vamos parar por aqui e aí, na próxima aula, a gente fecha esse raciocínio. Tá legal? Até a próxima.